Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui, eu e vocês para o nosso Café com Mauro de todas as terças-feiras pela manhã. Lembrando que o nosso café faz parte desse projeto Acolher Perdas e Luto, que é um projeto maravilhoso e que traz para vocês, além de muitas coisas, o Ampliando a Consciência, o grupo de estudos Ampliando a Consciência, não é? Se você quiser fazer parte do grupo de estudos Ampliando a Consciência, é só visitar o nosso site, clicar no ícone Quero Estudar e então você vai ser redirecionado para um formulário, preenche e você é colocado então no nosso grupo para estudar. Lembrando também que o nosso projeto, o projeto Acolher Perdas e Luto, ele também tem o braço do voluntariado. Se você quer trabalhar conosco, fazer parte desse projeto conosco, entra no nosso site, clica no ícone Quero Ser Voluntário. Ou se você conhece alguém que precisa de acolhimento, que está passando pelo processo de luto, dê o nosso site a eles, ou se você está passando por esse processo, acesse o site e clique no ícone Quero Ser Acolhido. São os nossos três braços, as nossas três formas de trazer para vocês muita ajuda e conversar bastante com vocês e estar sempre aqui compartilhando coisas boas, não é mesmo? Lembrando sempre que a gente tem uma variedade de programas no nosso Ampliando a Consciência. Todos os dias, praticamente, tem programação para vocês. Às segundas-feiras, a gente tem o bate-papo sobre o Evangelho. Às terças-feiras, a gente tem o encontro com o Evangelho, onde a gente faz no Zoom, não é mesmo? O bate-papo é ao vivo no YouTube e no nosso Facebook também. Às quartas-feiras, o Espiritualidade Perguntas e Respostas. Às quintas-feiras, o Jornada do Conhecimento, com muitas aulas e palestras para vocês. E às sextas-feiras, o Encontro com o Sagrado, sexta-feira sim, sexta-feira não, quinzenalmente. E toda essa programação, com exceção do Encontro com o Evangelho da terça-feira, ela acontece às 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, às 20 horas, horário do Brasil. Já na terça, com o Encontro com o Evangelho, a programação acontece às 6 da tarde, 6 p.m., horário dos Estados Unidos, que seriam 19 horas do Brasil. Não é? Então tem programação para todo mundo, a gente já sabe, e hoje a gente está finalizando o capítulo da lei de reprodução, que a gente começou lá com o Décio, tivemos na semana passada também, e agora a gente finaliza com o nosso já conhecido perguntas e respostas que a gente traz para vocês, porque a gente fala das leis, e aí no último programa das leis a gente traz as questões, as perguntas e os comentários de quem assistiu, não é? E hoje a gente tem bastante coisa interessante como perguntas aqui. E eu trouxe para vocês, eu sempre trago aqui para vocês saberem. Ó. Hoje, por exemplo, eu vou começar com a pergunta do Roberval. E ele pergunta para a gente assim: quem resolve até onde a humanidade e os animais podem se reproduzir? Está dentro da lei de reprodução, Roberval, e a gente vai responder para vocês. Quem resolveria até onde a gente se reproduz, não é? Porque se não tivesse alguém para poder tomar conta disso, o que, que ia acontecer? O planeta ia superpopular. Eu acho que não ia dar jeito, né? Mas a gente sabe que a espiritualidade tem todo um controle sobre todas essas coisas, não é mesmo? Então a gente tem que pensar e saber que dentro desse processo de evolução de cada um de nós também cabe o processo de evolução do próprio planeta, não é? Então existe sim um controle da espiritualidade que vai comandando, vai gerenciando esse número de habitantes, esse número de animais, essa coisa das plantas e tal, porque tem que haver um equilíbrio, né, Roberval? Roberval e todo mundo tem que haver um equilíbrio diante disso tudo. Não é assim no vai da valsa e vamos reproduzindo e vamos superpopulando e pronto. A gente percebe aí, e a gente não precisa nem ir muito longe, né? O próprio projeto Acolher Perdas e Luto, ele trata, né, dessa situação, desse processo de luto. De onde vem isso? Ele vem da desencarnação, da morte, não é, de algumas pessoas. Então a morte, que faz parte da vida, também é uma forma de equilibrar essa população dentro do planeta. E essa morte, ela está dentro de um processo evolutivo do próprio planeta. Ela está dentro do processo evolutivo da pessoa, do espírito, que tem a sua hora de nascer e que tem a sua hora de desencarnar, né? A sua hora de partir, a sua hora de morrer. Então, tudo isso faz parte de uma engrenagem muito maior, que é a evolução do próprio planeta e o controle desse número, né, de pessoas, esse controle populacional. A mesma coisa acontece com os animais, a mesma coisa acontece com as plantas. Então existe sim um equilíbrio, né, populacional
que passa pela espiritualidade, além da matéria onde nós estamos, passa pela espiritualidade e controla, de certa forma, gerencia tudo isso para que o planeta não se superpopule ou fique com menos pessoas do que o necessário para que ele possa sobreviver, ou o planeta em si, não é? Espero ter respondido. Vamos para a segunda? A segunda traz o seguinte: a Ieda pergunta para a gente: se nós somos descendentes de raças inferiores que foram evoluindo, segundo a lei de reprodução nos fala, nós seríamos então os primitivos das raças futuras? Olha que interessante essa colocação da Ieda, não é? A gente sabe que se nós estamos evoluindo, se nós estamos num processo evolutivo, cada um de nós como indivíduo, como espírito que somos, obviamente que nós temos aí, como eu disse para o Roberval na pergunta anterior, uma coisa maior que é a evolução do próprio planeta. Então, sim, a gente pode se colocar dessa forma. Nós seríamos, hoje em dia, o que no passado, né, eram os primitivos para a nossa raça de hoje, nós que estamos aqui vivendo hoje. Não é? Obviamente, percebendo e respeitando a lei de encarnação, né, de reencarnação e toda essa parte evolutiva do espírito e do indivíduo em si, que vem e vai reencarnando e vai aprendendo e vai evoluindo, não é? Aliado a isso, a gente tem a evolução da espécie em si, ou seja, fisicamente a espécie humana também vai se evoluindo. Os primitivos, a gente sabe que antigamente eles tinham crânios menores, as cabeças eram menores, e evolutivamente falando, na espécie em si, no corpo físico do ser humano, hoje em dia, no decorrer do tempo, nós fomos evoluindo e hoje em dia nós temos uma caixa craniana maior que comporta o nosso cérebro, que também é maior, que por uma questão evolutiva precisava ser maior para o maior entendimento das coisas. Então, se a gente for falar de primitivos lá atrás, não é? Há milênios, né? Milhares de anos atrás, que eram os primitivos das nossas raças de hoje, nós também somos os primitivos das raças futuras. Mas seremos, dentro da lei de reencarnação, seremos nós mesmos reencarnando, talvez, aqui em corpos mais evoluídos, em corpos diferentes, e que vão sofrer mutações e que vão sofrer mudanças e transformações físicas, não é, biológicas, orgânicas, no decorrer também de milênios, não é? Que a gente tem que pensar nisso. O passo não é rápido e não é curto. Ele vai pouco a pouco, isso vai acontecendo entre centenas e milênios, né, e milhares de anos para que haja então uma nova raça futura habitando e obviamente lembrando que raças futuras elas vão habitar um planeta também mais evoluído, porque nós vamos evoluindo não só intelectualmente, fisicamente, mas também moralmente no sentido do espírito, não é? Então tudo vai evoluindo em conjunto. Então somos, Ieda, somos os primitivos das raças futuras, com certeza, não é? Pergunta número 3, a Claudiane participou com a gente e trouxe a seguinte pergunta: o progresso científico de aperfeiçoamento de animais e plantas é de Deus? Bom, Claudiane, é o seguinte: tudo que é um progresso já faz parte de uma lei divina, que é a lei de progresso, não é? Então, tudo que é um progresso, tudo que é feito, é trazido e se utiliza do ser humano, da mente, do intelecto do ser humano, para poder aperfeiçoar, é de Deus. O que a gente poderia chamar, não sendo de Deus, entre aspas, seriam os excessos a esses aperfeiçoamentos. Se nós estamos, de certa forma, nos excedendo na criação ou na intelectualização, no uso da inteligência para fazer coisas que não são para nossa melhoria e que talvez possam ser usadas de forma contrária a esse progresso, ou para travar o progresso, ou de forma a nos utilizarmos de coisas que são feitas para o benefício e para o progresso, né, da humanidade, mas são utilizadas para um outro propósito, digamos assim, até mesmo matar ou assassinar ou aniquilar pessoas, nós aí não podemos dizer que seja de Deus, não é? Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, estamos nos utilizando de coisas que poderiam ser usadas para o bem e estamos utilizando de uma outra forma, de forma errada, de forma errônea. Não é? Então a gente tem que ficar
num lugar de aperfeiçoamento equilibrado e sempre voltado para o bem, para que a gente possa dizer que sim, de acordo com a sua pergunta, é de Deus, não é? Então, só o excesso e o uso errôneo das coisas que vem da nossa mente é que não seria de Deus, como você falou, não é? Acho que a gente está bem aí, né? Está tranquilo, está todo mundo bem, né? Vamos ver aqui, a Ana Carolina trouxe para a gente alguma coisa de lei de reprodução mais direcionada para natalidade. Ela diz assim, ó, e pergunta: o controle de natalidade é contrário à lei de Deus? Eu vou trazer de volta para vocês a pergunta da Claudiane, né? Tudo, tudo o que é em excesso e trava a marcha da humanidade não deveria ser utilizado dessa forma, ou seja, não seria de Deus. Porque o pessoal gosta de falar assim, é contrário à lei de Deus. A lei de Deus são as leis divinas, não é? Então, o controle da natalidade seria contrário à lei divina? Não. O controle da natalidade provavelmente é uma das ferramentas da espiritualidade que nos inspira para que possamos criar esse controle de natalidade como humanos que somos, para que isso possa gerar um equilíbrio no planeta, a nível de populacional, não é? De nível de número de pessoas. Se nós começamos a nos exceder nesse controle de natalidade de forma a travar a marcha da humanidade, ou seja, vamos parar e ninguém mais nasce, é proibido se reproduzir. Isso é uma forma de travar a humanidade. Existem alguns filmes por aí que falam até sobre esse assunto. Então, isso não seria a favor da lei divina, porque nós precisamos nos reproduzir. Por quê? Porque espíritos precisam reencarnar, não é? Espíritos desencarnam, espíritos precisam reencarnar. Então, tudo que trava, não é, a evolução da humanidade, a gente sabe que seria sim contrário à lei divina. Então, o controle da natalidade, se bem utilizado, não é contrário à lei divina. Mas em excesso, sim, seria contrário à lei divina. Tudo, gente, que não é equilíbrio, que não é utilizado com equilíbrio, que é excessivamente ou erroneamente utilizado, é contrário a qualquer lei divina, independente de qual lei seja essa, não é mesmo? Não é mesmo? A Joana também trouxe para a gente uma pergunta interessante, ó, falando sobre lei de reprodução no contexto dos casais. A separação dos casais que não são mais felizes é um pecado diante de Deus? Você vê que está tudo ligado a Deus, né? Porque a lei é divina, não é? Então a separação dos casais que não são mais felizes é contrário à vontade de Deus, né? É um pecado diante de Deus? Então, Joana, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, pecado, vamos acabar com essa palavra. Tentar, pelo menos, não é? Porque pecado parece uma coisa errada. E errado a gente sabe que não existe. Existe o nosso melhor, a nossa ação dentro do nosso conhecimento, do nosso momento evolutivo, dentro do nosso melhor momento, não é? E se a gente não sabe ou ignora alguma coisa, nós vamos fazer algo e vamos aprender se aquilo não for completamente correto ou não nos levar a um caminho certo ou mais seguro. Então, dito isso, o que a gente vem fazer, digamos assim, no planeta? O que a gente vem fazer ou cumprir além das nossas missões, expiações e provas dentro da reencarnação? Qual é o objetivo maior de Deus para nós, filhos dele, como espíritos? A felicidade, não é? A felicidade é um dos objetivos maiores. Então, Joana, se nós nos casamos e não somos mais felizes, por que é que nós vamos continuar num lugar onde nós não nos sentimos nós mesmos ou não evoluímos mais ou começamos a apagar a nossa luz interna em virtude de não conseguirmos mais é, é, brilhar, né? Ou fazer brilhar a nossa luz, ou sermos realmente felizes no sentido de se satisfazer com todas as coisas, em todos os campos, em todas as áreas. É como um emprego. Se o emprego que eu escolhi ou a profissão que eu escolhi não me faz feliz, deveria eu continuar e ser infeliz o resto da minha vida e desencarnar infeliz por causa disso? É lógico que a lei de reprodução traz o casamento como uma coisa nobre, não é? Mas acima da lei dos homens, do casamento em si, ditado pelos homens, existe a lei de Deus, que é a felicidade acima de tudo, o amor acima de tudo. Então, se nós não somos felizes,
Não tem porquê nós morrermos infelizes, não é? E continuarmos infelizes e deixarmos de fazer coisas boas e coisas bonitas e coisas belas para nós e para os outros porque estamos infelizes com uma outra pessoa, não é? Temos sim que tentar sempre. Não quer dizer que a gente vá desistir e sair casando milhões de vezes aí, várias vezes. Não. Tentar sempre. Mas se nós nos autoconhecermos, nós vamos perceber onde é que está esse limite, né, da nossa própria felicidade. Autoconhecimento sempre, sempre conectado com as leis divinas, não é? E trouxe uma última pergunta aqui, que é da Selma, que diz: por que os padres não podem casar e ter filhos? Aí de novo, né? Foi Deus que proibiu? Por quê? Por que, Selma, os padres não podem casar e ter filhos? E foi Deus que proibiu? Proibiu? Perdão. Deus não proíbe nada, porque Deus quer a nossa felicidade. Então existem coisas que foram criadas, leis, dogmas que foram criadas por nós mesmos, os homens, a humanidade, e são leis dos homens, não são leis divinas, que vão sendo colocadas e vão sendo passadas para nós durante todo um tempo aí, que sabe Deus quanto tempo tem isso, né? E a gente vai aceitando essas leis, a gente vai aceitando esses dogmas, enquanto a gente somente conhece cada um deles. Quando a gente começa a perceber que tem outras coisas no universo além daqueles dogmas, ou seja, a gente vai adquirindo conhecimento e consciência maior das coisas, a gente então vai colocando em questão assim, será que isso pode ser mesmo assim? Será que só existe isso? Será? Isso aí não responde a minha pergunta direito. Acho que eu vou procurar uma outra resposta. Então percebe como a gente vai com os nossos questionamentos evoluindo e aprendendo? Então, os dogmas da Igreja Católica, eles são os dogmas da Igreja Católica. Eu não sou padre, eu não sou católico, apesar de ter sido criado em família católica, mas nunca pratiquei, então eu não posso te dizer exatamente o porquê, mas posso lhe dizer que é uma lei dos homens, né? Porque Deus não chegou lá e não escreveu em lugar nenhum que padre não podia casar, padre não podia ser feliz, ou que padre tinha que seguir o celibato, mas que talvez tivesse que então fazer as coisas por trás do celibato. Então tem que existir verdade no sentimento, não é? Tem que existir verdade. O celibato, ele existe. Mas onde é que estamos nós, onde é que está você, onde é que está o padre que se coloca dentro do celibato nessa questão? O sentimento dele é de verdadeira entrega de si mesmo para Deus e para as obras de Deus? Ou ele está ainda na dúvida? Depende de cada um, Selma. É cada um, é a consciência de cada um. Eu acredito que ser feliz, volto de novo com a pergunta da Joana, eu acredito que ser feliz é a melhor solução, não é? E nós vamos servir a Deus sempre, independente de sermos padres ou não, não é? O serviço a Deus, o serviço ao bem, o serviço ao amor, ele sempre vai existir. Então, é da consciência de cada um, não é? Não é uma lei de Deus o padre não casar. Se essa foi a sua pergunta, não é uma proibição de Deus, porque Deus não proíbe nada. Pelo contrário, Ele nos permite, Ele nos oferta, Ele nos agracia com possibilidades de crescimento a cada dia. Não é? Então, com isso, meus amigos, 6 perguntas que eu achei fantásticas e maravilhosas sobre a lei de reprodução. Se vocês quiserem saber mais sobre a lei de reprodução, ela está no livro dos Espíritos, ok? Sempre aqui, a gente está tirando sempre daqui. A lei de reprodução é o capítulo 4 do livro 3, e vocês podem achar lá tudo sobre todas as leis que a gente vai continuar falando aqui para vocês, não é? No próximo programa, a gente começa, então, a lei de conservação. O próximo programa da próxima terça-feira, a gente já começa a lei de conservação com vocês. Entramos em novembro com a lei de conservação. Lembrando também a vocês que o nosso Ampliando a Consciência tem todos os nossos programas matinais, que eu gosto sempre de falar ao final, porque é muito legal. Todos os dias, às 7 horas da manhã dos Estados Unidos, que são 6 horas da manhã no Brasil, a gente posta lá os nossos programas matinais. Na segunda-feira a gente tem os depoimentos da alma, na terça-feira o nosso Café com Mauro, né, que a gente já sabe que está sempre aqui. Às quartas-feiras a gente tem o mais novo programa, que é o Minutos do Acolhedor. Na sexta-feira o Conversando com Rosana de Rosa.
E no sábado a gente tem o Dicas da Beta. Então, gente, tem programa para todo mundo e para todos os gostos. E quinta-feira não tem, mas a gente vai criar umzinho rapidinho para vocês, tá bom? Então já sabem, qualquer informação é só acessar o nosso website www.projetoacolherperdasiluto.com.br. Estamos nas redes sociais com toda a nossa programação. Vocês podem também acessar o nosso Facebook, o nosso YouTube. Todos os programas estão sempre gravados no nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto. E assim a gente finaliza mais um dos nossos cafés com Mauro e a gente se vê então na próxima terça-feira. Muito obrigado para cada coração que participou com a gente dessa lei de reprodução. Um abraço e até lá.